O homem que o mundo esqueceu e que decidiu não esquecer de si mesmo. Ele tinha 53 anos quando percebeu que estava morto. Não fisicamente. O coração ainda batia. Os pulmões ainda enchiam. Os olhos ainda abriam toda manhã para o mesmo teto de um apartamento de 2 cômodos no Brás, em São Paulo. Mas havia algo nele que tinha parado de funcionar há tanto tempo que ele já nem lembrava quando tinha começado. Seu nome era Arnaldo Ferreira dos Santos. E o mundo não sabia que ele existia. Pensa nisso por um segundo. 53 anos de vida. Mais de 19 mil dias acordando nesse planeta. E ninguém, absolutamente ninguém, notaria se ele simplesmente deixasse de aparecer. Essa não é uma história sobre um homem que sofreu um acidente dramático. Não é sobre uma doença rara, uma guerra, uma tragédia filmada. Essa é a história mais assustadora que você vai ouvir hoje. Porque ela não parece uma tragédia por fora. Por fora, ela parece uma vida normal. E talvez seja exatamente por isso que ela vai te machucar de um jeito que você não esperava. O fantasma funcional. Arnaldo acordava às 5h47 todos os dias. Não porque gostasse, não porque tivesse algo urgente, mas porque seu corpo tinha criado um mecanismo automático de sobrevivência tão preciso quanto um relógio de fábrica. E ele, há décadas, tinha se tornado uma peça dessa engrenagem. Não uma peça importante, não uma peça central. Uma daquelas peças que ficam num canto da máquina cumprindo sua função específica, que ninguém nota até o dia em que para de funcionar. E mesmo assim, quando para, a primeira reação é trocar por outra igual, não perguntar o que aconteceu com a original. Ele trabalhava como assistente administrativo numa empresa de distribuição de alimentos no Brás. Chegava às 7h30, sentava na mesma cadeira, a terceira da fila do meio com o estofado levemente afundado no lado direito, porque era onde ele sempre apoiava o peso. Abria o mesmo programa de computador, processava notas fiscais, respondia e-mails com as mesmas 3 frases de cortesia e saía às 17h15. Todos os dias, de segunda a sexta, há 22 anos. 22 anos. Pensa nisso, não como um número abstrato. Pensa em quantas coisas aconteceram no mundo em 22 anos. A internet mudou a forma como a humanidade se comunica. Guerras começaram e terminaram. Gerações nasceram, cresceram, entraram no mercado de trabalho, tiveram filhos. A música, o cinema, a política, a medicina, tudo mudou de formas que seriam irreconhecíveis para alguém que fechasse os olhos em 2002 e abrisse hoje. E Arnaldo, nesse mesmo período, tinha processado notas fiscais. Não era ruim no que fazia. Nunca tinha sido demitido. Nunca tinha sido elogiado também. Existia num ponto morto profissional onde a competência se tornava invisível, porque nunca havia ultrapassado nem caído abaixo de uma linha de mediocridade aceitável. Ele entregava o que era pedido, no prazo esperado, sem drama. Era confiável da mesma forma que uma calculadora é confiável. Não porque alguém a admira, mas porque funciona. Era invisível. Os colegas mais novos mal sabiam seu sobrenome. Chamavam ele de seu Arnaldo, com aquele tom de respeito protocolar que se usa com pessoas que você não tem interesse em conhecer de verdade. Não era crueldade. Era algo mais sofisticado e mais doloroso. Era indiferença. Era a certeza implícita de que alguns corpos no escritório são personagens e outros são cenário. Ele entendia. Não ficava com raiva. Simplesmente havia aprendido em algum momento da vida que ele não conseguia precisar, que existia uma diferença entre estar em um lugar e pertencer a ele. Ele estava, mas nunca tinha pertencido. Havia tentado nos primeiros anos. Havia trazido bolo no aniversário da empresa uma vez. Havia participado do amigo oculto de Natal com um presente mais caprichado do que o combinado. Havia sorrido nas confraternizações, bebido a cerveja obrigatória, fingido interesse em times de futebol que não o interessavam para ter assunto. Mas havia um tipo de conexão que não vinha de esforço, que vinha de afinidade genuína, de histórias compartilhadas, de algum fio invisível que ligava as pessoas de formas que ele nunca havia conseguido identificar nos outros ou sentir em si mesmo. E depois de um tempo, parou de tentar criar o que não vinha naturalmente. Na hora do almoço, comia sozinho. Sempre. Tinha tentado se sentar com grupos algumas vezes décadas atrás, mas as conversas nunca tinham espaço para ele. As pessoas falavam de filhos, de férias, de séries,
de fofoca de escritório. E Arnaldo ficava sentado, mastigando devagar, pensando em como encontrar um assunto que cabia naquela conversa. Quando finalmente abria a boca, o assunto já tinha mudado. Era como tentar entrar num trem em movimento. Você corre, estica o braço, e a porta passa. Com o tempo, parou de correr. Almoçava num banco da praça a uma quadra da empresa. Quando chovia, ficava num corredor do prédio. Havia uma pilar com uma rachadura no reboco em forma de rio que ele conhecia de cor. Havia olhado para ela durante centenas de almoços. Às vezes no banco da praça havia pombos. Às vezes havia crianças. Às vezes havia nada além da cidade passando, indiferente. Era uma solidão muito específica. Não a solidão de quem está perdido ou de quem sofre de forma visível. Era a solidão de quem existe numa frequência que ninguém mais está sintonizando. De quem fala uma língua que ninguém em volta fala. Não por falta de idioma, mas por falta de... Não havia palavra boa para isso. Por falta de frequência. À noite, voltava ao apartamento. Esquentava comida, geralmente arroz, feijão e alguma proteína que comprava congelada no mercado perto de casa. Assistia TV por umas 2 horas. Não o tipo de TV que você assiste porque quer. O tipo que você coloca porque o silêncio de um apartamento para uma pessoa às 19 horas de uma quinta-feira é um tipo de pressão que precisa ser aliviada com qualquer ruído que tenha a forma de companhia. Dormia. Repetia. Nos fins de semana, ele limpava o apartamento no sábado de manhã com uma meticulosidade que era ao mesmo tempo impressionante e melancólica. Cada superfície, cada canto, cada janela. O apartamento ficava impecável. Uma ordem perfeita que ninguém além dele veria, que ninguém além dele saberia apreciar, que serviria apenas como prova de que ele havia passado por ali. Ia ao mercado. Ia às vezes a uma farmácia ou banco quando necessário. Raramente mais do que isso. Assistia futebol, não porque fosse fanático, mas porque o futebol preenchia o silêncio de uma forma que parecia socialmente aceitável. Havia algo reconfortante em torcer por um time, mesmo sem paixão de verdade, porque dava a impressão de pertencer a algo maior. Quando o time marcava, havia a sensação fantasma de uma celebração coletiva. Ele a aproveitava como podia. No domingo, em geral, não saía. Ficava no apartamento. Às vezes lia. Tinha uma estante com livros que ia comprando de tempos em tempos, geralmente na feira do livro ou em sebos que encontrava quando saía. Às vezes ficava só sentado, olhando pela janela, ouvindo a cidade de longe. Ninguém ligava, não porque tinham brigado, não porque havia um drama, um desentendimento, uma ruptura dramática que pudesse ser identificada e nomeada, simplesmente porque as conexões que ele tinha tido na vida foram se dissolvendo uma a uma, como nós que se desfazem com o tempo sem que ninguém perceba que o fio estava se soltando. Esse é o tipo de perda que não tem lugar na narrativa social. Quando alguém morre, há rituais, velório, enterro, luto reconhecido. Quando alguém vai embora, há ao menos a clareza do fim. Mas quando as conexões simplesmente evaporam sem evento, sem data, sem motivo claro, o que você faz com isso? Não há quem visitar. Não há quem ligar. Não há quem culpar. Apenas o silêncio onde um dia houve algo. Sua mãe havia morrido 13 anos atrás. Ele tinha ido ao velório. Havia ficado ao lado do caixão por horas sem chorar. Havia sentido algo imenso e informe que não conseguia identificar como tristeza, porque tristeza pressupõe perda de proximidade. E ele e a mãe não tinham sido próximos nos últimos anos. Havia sentido algo mais parecido com arrependimento retardado. O lamento de um futuro que nunca havia acontecido, e agora nunca aconteceria. Seu pai havia morrido antes. De infarto, rápido, sem aviso. Arnaldo tinha chegado ao hospital quando já era tarde. Ficou no corredor por um longo tempo olhando para uma máquina de café automático sem usar, até que uma enfermeira gentil veio dizer que podia ir. Foi. Tinha uma irmã, Rosimeire, que morava em Campinas. Falavam por WhatsApp nas datas comemorativas. Feliz Natal, Arnaldo, tudo bem? Tudo, Rosimeire. E aí? E era só isso. Não havia briga entre eles. Havia simplesmente a distância que a vida adulta coloca entre irmãos que não cultivaram o hábito de se procurar. Ela tinha marido, filhos, netos chegando,
Uma vida barulhenta e plena que Arnaldo observava à distância nas fotos do Facebook que ela postava. E ele tinha o banco da praça. Tinha sido casado, por 8 anos, com uma mulher chamada Cláudia, que um dia, com uma delicadeza que doeu mais do que qualquer grito, disse que não aguentava mais viver com alguém que parecia não estar lá mesmo quando estava, que era como morar com uma sombra, que havia cômodos nele que ela nunca havia conseguido entrar, que ela precisava de alguém presente, não fisicamente apenas, mas de um jeito que ela não sabia nomear, mas que sentia a ausência todo dia. Arnaldo ouviu tudo. Não respondeu muito. Não porque não tivesse o que dizer, mas porque sabia, num nível que preferia não examinar de perto, que ela estava descrevendo algo real. Ele era uma sombra. Estava presente, mas ausente. Existia, mas não habitava. Não brigou. Não chorou na frente dela. Ajudou a carregar as caixas com a calma competente de quem organiza uma mudança. Depois que ela saiu, sentou no chão da sala vazia, encostou a cabeça na parede e ficou ali por 40 minutos olhando pro nada. Não porque estava processando, mas porque genuinamente não sabia o que fazer a seguir. Não havia choro, não havia raiva. Havia apenas o apartamento vazio, e ele sentado nele, e a pergunta que não formulava diretamente, mas que estava lá, flutuando. O que eu faço agora? Esse foi o momento mais honesto de sua vida adulta. E depois ele levantou, foi dormir e no dia seguinte foi trabalhar. 21 anos tinham se passado desde aquele dia. 21 anos de processar notas fiscais, de almoçar no banco, de chegar às 7h30 e sair às 17h15, de lavar o apartamento no sábado, de assistir futebol no domingo, de acordar às 5h47. A vida inteira de algumas pessoas cabe em 21 anos. A dele mal tinha começado. A contagem. No dia em que Arnaldo percebeu que estava morto, ele estava processando uma nota fiscal de um fornecedor de Minas Gerais, quando ouviu 2 colegas mais jovens conversando na mesa ao lado. Um deles, Rafael, 26 anos, cabelo na testa, fone de ouvido sempre pendurado no pescoço, estava falando sobre um vídeo que tinha visto no YouTube, sobre um homem que tinha perdido tudo com 50 anos e reconstruído uma vida completamente nova. Cara, 50 anos, imagina, você teria coragem? Rafael perguntou pro colega. O outro deu risada. 50 é velho demais para recomeçar. Rafael discordou. Não, cara. Esse cara da história conseguiu. Você vê o vídeo e fica impressionado mesmo. Porque você pensa, que loucura, né? 50 anos e ainda ser capaz de mudar. Arnaldo parou de digitar. Não viraria a cabeça. Mas ficou ouvindo. Ele tinha uma empresa. Perdeu tudo numa falência. Ficou na rua literalmente. E daí começou do zero. Hoje tem uma outra empresa. Família. Viaja. O colega assentiu educadamente. Bacana. A conversa passou para outro assunto. Mas Arnaldo ficou com uma frase na cabeça que não saía. 50 anos e ainda ser capaz de mudar. Ele tinha 53. E o pensamento que veio a seguir foi tão silencioso e tão devastador que ele teve que pausar por um segundo para processar. O que eu já mudei? Ele ficou olhando para a tela do computador. A nota fiscal do fornecedor de Minas. Os números, o CNPJ, os itens, soja, milho, farelo de trigo. Quando tinha 20 anos, Arnaldo queria ser fotógrafo. Não era um sonho genérico, era específico. Ele tinha uma câmera fotográfica analógica, uma Zenit que o pai tinha trazido de uma viagem ao Rio de Janeiro, e passava horas fotografando coisas que as pessoas não viam. O reflexo de uma janela na poça, a sombra de uma cerca numa parede descascada, a mão de um velho dormindo num banco. Tinha uma caixa de fotos reveladas embaixo da cama. Centenas. Nunca tinha mostrado para quase ninguém. Quando foi precisar trabalhar, porque a vida exige isso, porque o pai ficou doente e a família precisava de dinheiro, ele parou de fotografar. Temporariamente, disse a si mesmo. Só até as coisas melhorarem. As coisas melhoraram. E ele nunca voltou. A câmera foi pro fundo do armário. Não porque ele tinha desistido conscientemente, mas porque o dia a dia foi tomando espaço, e ele foi deixando, e foi deixando. E quando percebeu, já tinham se passado 30 anos. 30 anos. Naquela tarde, Arnaldo saiu mais cedo do trabalho fingindo dor de cabeça. Voltou pro apartamento. Abriu o armário do quarto. Mexeu nas caixas do fundo. A câmera estava lá.
coberta de poeira, enrolada num pano amarelado, mas estava lá. Ele ficou olhando para ela por um longo tempo sem tocar, e então sentou na beira da cama e ficou chorando. Não o choro dramático de filme, não o choro com soluço e convulsão. O choro quieto, contido, de quem passou 30 anos engolindo alguma coisa e de repente encontrou o lugar onde ela ficou guardada. O choro de quem reconhece uma perda que não tem nome, não tem data, não tem testemunha. Ele chorou por 40 minutos. E então parou. Limpou o rosto. Olhou para a câmera de novo. E disse em voz alta, para ninguém, no silêncio do apartamento de 2 cômodos no Brás: ainda dá tempo. Não tinha certeza se acreditava. Mas disse: o peso de começar o problema com pessoas que passaram décadas imóveis não é a falta de vontade. É o peso. Arnaldo acordou no dia seguinte com uma estranha mistura de energia e terror. Tinha dormido mal, ficado olhando para o teto pensando em possibilidades que pareciam ao mesmo tempo óbvias e impossíveis. Como é que alguém que tem 53 anos, um emprego mediano, 0 conexões relevantes e uma câmera analógica de 30 anos, decide que vai mudar alguma coisa? Ele não tinha um plano. Mas pela primeira vez em décadas tinha algo mais urgente do que um plano. Tinha fome. Não a fome de comida. A fome de saber se ainda era capaz. A câmera era analógica. Não funcionava com pilhas. Precisava de filme fotográfico. E no mundo de 2024, isso não era exatamente algo que você achava na esquina. Arnaldo passou o intervalo do almoço pesquisando no celular. Encontrou uma loja especializada em fotografia analógica no bairro da Consolação. O filme custava em torno de R$ 50. Não era barato para quem ganhava o que ele ganhava. Comprou 2 rolos na sexta seguinte. Levou a câmera para um técnico que encontrou num fórum antigo de fotografia. O técnico era um homem de uns 70 anos, chamado Seu Misael, que funcionava num espaço apertado em Santo André, cheio de câmeras e lentes penduradas em prateleiras, com cheiro de graxa e metal antigo. Seu Misael olhou a Zenith com o respeito de quem reconhece algo valioso. Essa câmera tá bem guardada, ele disse. Limpeza nos mecanismos, troca do selo, e ela vai funcionar como nova. Mas vai demorar uns 15 dias. Tudo bem, Arnaldo disse. Ficou olhando para a câmera enquanto Misael anotava os dados. Você fotografa faz tempo? Misael perguntou sem olhar. Fazia. Faz uns 30 anos que parei. Misael ergueu os olhos. Olhou para ele com aquela expressão que os velhos têm quando não precisam fazer julgamento porque já viram tudo. Todo mundo para em algum momento, ele disse. A câmera não para. Ela espera. Arnaldo não respondeu. Mas aquela frase ficou com ele. Nos 15 dias que esperou a câmera, Arnaldo começou a prestar atenção. Era a coisa mais simples que ele podia fazer. E foi a mais transformadora. Ele começou a olhar para as coisas de novo. A forma como a luz entrava pela janela do ônibus às 7 da manhã e deixava tiras douradas no rosto de um senhor dormindo. A textura da parede descascada do viaduto. O reflexo distorcido de uma criança numa poça depois da chuva. A mão de uma mulher idosa segurando uma sacola de feira com uma força que parecia contar uma história inteira. Ele não tinha câmera ainda, então fotografava com os olhos. E foi nesse processo que aconteceu algo que ele não esperava. Ele começou a ver pessoas. Não as pessoas que conhecia, porque ele não conhecia muitas, mas as pessoas ao redor, no metrô, na rua, na fila do banco, no banco da praça onde almoçava, e percebeu que nunca tinha olhado de verdade. Tinha passado décadas em São Paulo sem ver a cidade. Tinha passado décadas entre pessoas sem ver as pessoas. Havia uma mulher que vendia coxinha na esquina perto do trabalho. Todo dia. Arnaldo passava por ela todo dia. Nunca tinha perguntado o nome. Na terça-feira da segunda semana de espera, ele parou. Qual é o seu nome? Ele perguntou. A mulher o olhou com desconfiança inicial. Depois respondeu. Conceição. Por quê? Só curiosidade. Eu passo aqui todo dia faz anos e nunca perguntei. Conceição deu uma risada curta. É mesmo, eu sei sua cara. Você trabalha ali na distribuidora. Trabalho. Seu Arnaldo, né? Ele ficou espantado. Como você sabe meu nome? Você usou cartão uma vez lá atrás. Viu o nome no crachá. Ela encolheu os ombros. Eu presto atenção nas pessoas. Arnaldo ficou parado um momento. Ela prestava atenção. Ele não. Uma coxinha, por favor.
Ele disse. Pagou, comeu. Mas antes de ir embora disse: Obrigado, Conceição. Ela sorriu. Um sorriso real, surpreso, como quem não esperava ser agradecida pelo nome. Arnaldo foi embora pensando em quantas Conceições ele tinha ignorado na vida. A primeira foto. A câmera voltou depois de 17 dias, 2 a mais do previsto, porque Misael encontrou um problema no obturador que precisou de uma peça importada. Agora ela tá melhor do que quando saiu da fábrica. Misael disse orgulhoso. Arnaldo pagou. Segurou a câmera. Era estranha na mão. Pesada de um jeito que ele tinha esquecido. O metal frio. A textura da borracha no gripe. O visor. Quando olhou pelo visor pela primeira vez em 30 anos, sentiu alguma coisa se mover no peito. Não sabia descrever. Era como escutar uma música que você não ouvia desde a infância e perceber que seu corpo ainda conhecia a melodia. Saiu na manhã do sábado seguinte com a câmera pendurada no pescoço. Foi até o Minhocão. Não tinha nenhum motivo especial. O Minhocão era perto. E aos sábados, com o viaduto fechado para carros, virava um parque estranho e improvável no meio do concreto da cidade. Um espaço onde São Paulo mostrava um lado de si mesma que a maioria das pessoas não esperava. Ficou lá por 3 horas. Fotografou tudo que chamou atenção. Uma bicicleta encostada numa grade com uma flor de plástico amarela no guidão. Uma criança tentando soltar uma pipa e o pai segurando com mais entusiasmo do que ela. Um casal de velhos sentados num banco, não conversando, mas com as mãos entrelaçadas com a naturalidade de quem faz isso faz 50 anos. Um skatista parado olhando para o horizonte entre 2 manobras. Usou quase todo o primeiro rolo. Voltou para casa com as mãos levemente trêmulas. Não de nervosismo, de alguma coisa que não tinha nome. Levou o filme para revelar numa loja que Misael tinha indicado. Voltaria em 3 dias. Aqueles 3 dias foram os mais longos da última década da sua vida. Quando pegou as fotos reveladas, ficou na calçada em frente à loja e abriu o envelope. A primeira foto estava desfocada. A segunda também. A terceira, a bicicleta com a flor, estava perfeitamente enquadrada, com uma luz lateral que deixava a flor de plástico amarela brilhando contra o cinza do concreto. Arnaldo ficou olhando para aquela foto por tanto tempo que a pessoa da loja veio checar se estava tudo bem. Tá bom, ele disse. Mas não estava bem. Estava melhor do que bem. Estava acontecendo alguma coisa. O lado do abismo. Aqui o roteiro poderia seguir numa linha reta ascendente. Fotografia, sucesso, reconhecimento, vida nova, fim feliz com trilha sonora emocionante. Mas essa não é essa história, porque superação de verdade não é linear. Superação de verdade tem o abismo bem no meio. 3 semanas depois de pegar as fotos, Arnaldo foi demitido. A empresa de distribuição passou por uma reestruturação, palavra bonita para corte de custos, e seu setor foi digitalizado. 4 pessoas perderam o emprego. Ele era uma delas. O RH foi educado, deu a indenização correta, cumprimentou com um aperto de mão e desejou boa sorte. Arnaldo saiu do prédio com uma caixa pequena de pertences, caneta, 2 livros, um casaco esquecido no armário, e ficou parado na calçada por uns 5 minutos sem saber para onde ir. Não era meio-dia ainda. Não tinha lugar para ir. Voltou para casa, sentou na cadeira da cozinha e ficou ali. Tinha 53 anos. Estava desempregado. O seguro-desemprego cobriria alguns meses. Tinha uma reserva pequena, uns 18 mil reais guardados em 20 anos de economia sistemática e vida enxuta. Não era nada. Era tudo que tinha. A câmera estava na mesa. Ele olhou para ela. E então veio o pensamento que vem para todo mundo que já esteve num momento assim. Para quê? Para que continuar com isso? Fotografia não paga conta. Câmera analógica no século XXI é hobby de ricaço ou nostalgia de millennials com dinheiro. Você tem 53 anos, Arnaldo. Vai procurar emprego, vai fazer currículo, vai ser ignorado por recrutadores de 25 anos que vão ver sua data de nascimento e decidir antes de ler o resto. Vai fingir que tá bem, vai sobreviver mais um pouco, vai morrer devagar de novo. Ele ficou com esse pensamento por 3 dias. Não saiu do apartamento. Comia mal. Dormia demais. Ficava sentado olhando pela janela para o mesmo muro de sempre. No terceiro dia, às 11h da noite,
Pegou o celular e foi ver uma série de fotos que tinha começado a seguir no Instagram. Um fotógrafo de rua de São Paulo chamado Vitor Moreno, uns 30 e poucos anos, que fazia imagens de uma brutalidade poética que Arnaldo achava absolutamente extraordinária. Ficou rolando as fotos por 1 hora, e então, num impulso que ele mesmo não entendeu completamente, mandou uma mensagem. Escreveu e apagou 6 vezes. No 7º intento, enviou: Olá, Vitor. Meu nome é Arnaldo. Tenho 53 anos e voltei a fotografar depois de 30 anos parado. Não sei se estou fazendo certo, mas suas fotos me mostram uma São Paulo que eu não sabia que existia. Obrigado por isso. Não esperava a resposta. 3 horas depois, quando já estava quase dormindo, o celular vibrou. Ei, Arnaldo. Que honra receber isso. 30 anos parado e voltou? Isso é mais coragem do que a maioria das pessoas tem. Me manda algumas fotos quando quiser. Arnaldo leu 3 vezes. Botou o celular na mesa. Ficou olhando para o teto. E no dia seguinte, saiu do apartamento com a câmera. O aprendizado do silêncio. Há uma coisa que a fotografia analógica ensina que a digital não consegue. Pelo menos não da mesma forma. Ela te ensina a esperar. Quando você tem 36 frames num rolo, você não fotografa qualquer coisa. Você olha primeiro. Espera a luz certa. Espera o momento. E quando aperta o botão, há um comprometimento definitivo. Não dá para ver na hora, não dá para apagar, não dá para tirar 100 vezes e escolher a melhor. Você escolhe. E carrega a escolha. Arnaldo passou os primeiros 2 meses do desemprego fotografando São Paulo com uma disciplina que ele mesmo não sabia que tinha. Acordava cedo. Saía com a câmera. Andava. Olhava. Esperava. Fotografava com cuidado. Voltava. Nos dias de chuva ficava perto das janelas e fotografava a água nos vidros, a luz difusa, o movimento distorcido das pessoas lá embaixo. Começou a ir em lugares que nunca tinha ido em décadas de cidade. A Feira da Liberdade, o Centro Histórico, ruas que ele passava no ônibus mas nunca tinha percorrido a pé. O Brás às 5 da manhã, quando os caminhões chegam e os primeiros trabalhadores começam o dia. O terminal de ônibus na madrugada. E nesse processo algo foi acontecendo que ele não tinha planejado. Ele estava falando com pessoas. Não porque fosse extravertido, mas porque a câmera criava uma razão. As pessoas olhavam para o equipamento e perguntavam. Ele explicava. E às vezes as pessoas pediam para serem fotografadas. E às vezes ele perguntava se podia. E às vezes as conversas que vinham depois dessas perguntas eram as mais honestas que ele tinha tido em anos. Uma mulher que vendia flores no mercado do Brás havia 40 anos. O nome dela era Dona Aparecida. Arnaldo passou por ela numa manhã de quarta-feira quando o mercado começava a encher e ficou parado observando a forma como ela arranjava as flores com uma velocidade mecânica, mas com um cuidado que era incongruente com a velocidade, como se cada flor importasse individualmente. Pediu permissão para fotografar. Ela disse que sim, mas que não parava para posar. Ele fotografou ela trabalhando. Depois perguntou quanto tempo vendia flores. 43 anos, ela disse. Mais do que seus filhos têm de vida. Você gosta? Ele perguntou. Ela parou por um segundo. A primeira vez que parou em toda a conversa. Gosto, ela disse. Mas não da forma que as pessoas pensam. Não é paixão. É conhecimento. Eu conheço flores. Conheço o que elas precisam, o que aguenta, o que murcha rápido. Quando você conhece algo de verdade, isso vira parte de você mesmo, que você não ame apaixonadamente. Arnaldo ficou com essa frase por semanas. Um senhor aposentado que todo dia alimentava pombos numa praça específica porque, segundo ele, eles esperam por mim. Seu nome era Benedito. Tinha 72 anos. Havia trabalhado 40 anos na Companhia do Metropolitano de São Paulo, havia construído trens durante décadas e agora alimentava pombos. Não havia ironia nisso para ele. Os trens eram trabalho, ele disse. Os pombos são vida. Arnaldo perguntou se não se sentia solitário. Benedito ficou em silêncio por um momento com um pombo pousado no braço. Todo mundo que fica velho fica sozinho de algum jeito, ele disse. A questão não é não ficar sozinho. A questão é o que você faz com a solidão. Eu dei comida para ela. Apontou para os pombos. Literalmente. Uma adolescente de 16 anos chamada Tamires, que cuidava sozinha de 2 irmãos mais novos, 8 e 6 anos, enquanto a mãe trabalhava 3 empregos.
Arnaldo a encontrou num parquinho tarde da tarde. Ela sentada com um caderno aberto no colo fazendo lição, olho nos irmãos brincando, ouvido no celular de onde saía uma voz de professora, fazendo duas coisas ao mesmo tempo com a naturalidade de quem não sabe que isso é extraordinário porque sempre foi a realidade. Ele pediu para fotografar. Ela disse que sim. Depois que ele fotografou, ela perguntou: "Por que você fotografa pessoas normais?" E ele disse: "Porque pessoas normais são as mais difíceis de ver." Ela pensou por um momento. "Faz sentido," ela disse, e voltou para a lição. Um imigrante senegalês chamado Ousmane, que tinha chegado a São Paulo sem falar português, e agora vendia bijuterias no metrô, com um sorriso que era genuinamente a coisa mais bonita que Arnaldo tinha fotografado até então. Ousmane tinha 34 anos e havia passado 2 anos cruzando a África do Oeste, o Marrocos e a Espanha, antes de chegar ao Brasil, via rota de imigração. Falava agora um português inventivo e musical, cheio de construções que não existiam em nenhum livro de gramática, mas que comunicavam perfeitamente. "Por que São Paulo?" Arnaldo perguntou. "Porque São Paulo não para," Ousmane disse. "Cidade que não para tem espaço para todo mundo. Cidade que para, só tem espaço para quem já está." Depois riu. "Pelo menos é o que eu achei. Às vezes tô certo." Cada pessoa era um mundo, e ele havia passado décadas passando por esses mundos sem ver nada. Havia a Conceição com a barraca de coxinha, o Benedito com os pombos, a Dona Aparecida com as flores, a Tamires com os irmãos, o Ousmane com o sorriso, e havia centenas de outros que ele havia visto, mas não olhado, que havia cruzado, mas não encontrado. O que tinha mudado? Ele tinha parado. Apenas isso. A câmera o obrigava a parar. E quando parava, as pessoas apareciam. Não de forma mágica, elas sempre tinham estado ali. Mas havia algo no ato de parar com intenção, de olhar com atenção, que criava um campo diferente. As pessoas sentiam quando eram realmente vistas, e respondiam a isso. Arnaldo ficava pensando nisso enquanto caminhava de volta para casa depois de um dia fotografando. Havia passado décadas em São Paulo, sem ter tido uma única conversa que deixasse marca. E agora, em poucos meses, tinha ouvido histórias que ficavam com ele por semanas. A diferença não era as pessoas. A diferença era ele. Mandou algumas fotos para Vitor Moreno. Vitor respondeu rapidamente. Disse que havia algo nas fotos que era diferente do que ele costumava ver. "Tem uma quietude nelas," ele escreveu. "Como se o fotógrafo tivesse realmente parado. A maioria das pessoas que fotografa na rua está correndo. Você está parado." Arnaldo ficou com isso por dias. Estava parado. A ironia não escapou. Ele tinha ficado parado por 30 anos. Imóvel, estagnado, travado. E agora que estava em movimento, o que aparecia nas suas fotos era uma qualidade de pausa, de atenção, de presença. Talvez 30 anos de silêncio tivessem ensinado alguma coisa, afinal. Talvez não fossem 30 anos perdidos. Talvez fossem 30 anos de aprendizado involuntário sobre o que acontece quando você para de ver. Parte 7. O que a dívida ensina. O dinheiro começou a preocupar no 4º mês. O seguro-desemprego estava acabando. A reserva havia diminuído. Arnaldo tinha enviado currículos, poucos porque o processo de escrever sobre si mesmo para vagas que provavelmente ignorariam sua idade era uma das experiências mais desumanizantes que ele conhecia. Tinha ido a algumas entrevistas onde os olhos do entrevistador diziam coisas que a boca não dizia. Numa tarde calculou. Com o dinheiro que restava, tinha uns 4 meses de margem antes de precisar tomar decisões difíceis. 4 meses. Olhou para a câmera. Olhou para as fotos reveladas que estavam acumuladas numa caixa. Tinha passado a organizar as melhores em pastas transparentes, como fazia quando jovem com a Zenith, antes da era digital. Tinha umas 200 fotos. Algumas eram mediocres. Umas 30 eram boas. Umas 5 eram, na sua avaliação honesta, excepcionais. Pensou numa coisa que tinha lido num artigo sobre fotografia, que o maior erro de fotógrafos amadores é guardar o trabalho para si mesmos. Enviou as 5 fotos excepcionais para o Vitor. Vitor respondeu no dia seguinte com uma mensagem longa. Dizia que ele tinha contato com um coletivo de fotografia de São Paulo que organizava exposições coletivas em espaços alternativos, que haveria uma chamada aberta em 2 meses para uma exposição no tema São Paulo Invisível, que ele achava que Arnaldo deveria submeter. Arnaldo ficou olhando para a mensagem.
São Paulo invisível. Ele havia passado décadas sendo invisível nessa cidade. Havia passado os últimos meses fotografando as partes invisíveis dela. Era quase poético. Mas havia um problema prático imediato. Submeter para uma exposição coletiva requeria revelar e imprimir as fotos em tamanho mínimo de 30 por 40 centímetros. Cada impressão fotográfica analógica de qualidade custava em torno de R$ 80. Para submeter um portfólio de 10 fotos, o mínimo exigido seriam R$ 800. R$ 800 que ele não tinha. Ficou com esse número por dias. E então tomou uma decisão que seria, olhando de volta, uma das mais importantes da sua vida. Ele foi até a Conceição, a barraca de coxinha. A mulher que sabia seu nome antes dele saber o dela. Conceição, ele disse. Eu preciso de um favor. Não sei se é muito pedir. Ela o olhou com atenção. Ele explicou a situação. A câmera, as fotos, a exposição, o custo, o desemprego. Explicou que sabia que era improvável, que não tinha garantia nenhuma de que daria em algo, que entendia se ela dissesse não. Conceição ficou em silêncio por um momento. Você tem as fotos? Ela perguntou. Ele tinha algumas impressões menores no celular. Mostrou. Ela olhou cada uma com cuidado. Demorou mais do que ele esperava. A do senhor com a sacola, ela disse apontando para a tela. Parece meu pai. Arnaldo olhou para a foto. Um senhor de uns 70 anos carregando uma sacola de feira, com a mão erguida de um jeito que parecia ao mesmo tempo cansaço e dignidade. Quanto você precisa? Conceição perguntou. R$ 800. Ela assentiu devagar. Abriu a bolsa. Tirou um envelope. Tenho 500 aqui. Meu dinheiro do mercado. Você pega isso agora e me paga quando puder. Sem juros, sem data. Arnaldo ficou sem fala. Conceição, eu não posso. Pode sim. Ela colocou o envelope na mão dele. Mas eu quero ir na exposição. Ele fechou a mão em volta do envelope. Você vai, ele disse. Prometo. Os outros R$ 300 ele pediu emprestado à irmã Rosimeire. A primeira conversa real entre eles em anos. Rosimeire ouviu a história toda. Ficou em silêncio por um momento e disse: Arnaldo, você tem fotos boas mesmo? Ele mandou pelo WhatsApp. Ela ficou uns 10 minutos sem responder. Depois escreveu: Cara, essas fotos são bonitas de verdade. Quando é a exposição? Posso ir? 2 pessoas. Depois de décadas, 2 pessoas querendo fazer parte de algo que ele estava criando. A submissão. Arnaldo escolheu as 10 fotos com o cuidado de quem sabe que a escolha importa. Não escolheu as tecnicamente mais perfeitas. Escolheu as que continham algo que ele não conseguia descrever com precisão. Uma espécie de peso emocional silencioso. Fotos que, quando olhava, sentia que estavam contando algo que precisava ser contado. A mulher de flores. O senhor dos pombos. O imigrante senegalês com o sorriso. A mão entrelaçada dos velhos no minhocão. A criança com a pipa e o pai com mais entusiasmo do que ela. A bicicleta com a flor de plástico. Uma imagem que tinha tirado de um homem dormindo num banco de praça com um jornal dobrado como travesseiro. Não miserável, mas digno, de um jeito que só a posição exata do corpo conseguia transmitir. Uma mulher lavando escadas de um prédio às 6 da manhã enquanto a cidade ainda dormia. Um menino de uns 8 anos num ponto de ônibus olhando para o relógio com uma seriedade que parecia absolutamente adulta. E uma última, que ele havia tirado sem planejar, num reflexo, o próprio rosto refletido numa vitrine de uma loja fechada, câmera na mão, expressão que ele não reconhecia como sua, mas que era. 10 fotos. Reveladas, impressas, organizadas. Submeteu pelo formulário online do coletivo. E esperou. A espera durou 3 semanas. Nessas 3 semanas continuou fotografando, porque havia percebido que parar não era uma opção. Não porque houvesse um plano, mas porque quando parava, o silêncio voltava de um jeito que era diferente do silêncio de antes. Antes, o silêncio era vazio. Agora, o silêncio sem a câmera parecia desperdício. Tentou processar por quê, e chegou a uma conclusão simples, que o assustou pela sua simplicidade. A câmera o obrigava a estar presente. Quando fotografava, não estava pensando no passado, no casamento que acabou, nos 30 anos perdidos, na demissão, na vida que não tinha acontecido.
Não estava pensando no futuro, no dinheiro, no emprego, na incerteza. Estava ali, naquele momento, naquela luz, naquele rosto, naquele frame. E para alguém que havia passado décadas em algum lugar entre o passado e o futuro sem nunca estar no presente, isso era revolucionário. Na segunda semana de espera, conseguiu uma vaga de trabalho temporário num arquivo municipal, digitalizando documentos antigos. O salário era baixo, mas colocava dinheiro. Aceitou sem hesitar. Não era humilhante. Era necessário. No primeiro dia de trabalho, o supervisor era um homem chamado Eduardo, uns 40 e poucos anos, que apresentou o trabalho com a eficiência seca de quem faz isso há muito tempo. Mas quando viu a câmera que Arnaldo tinha pendurada no casaco, ele carregava sempre por hábito agora, perguntou com genuína curiosidade: "Você é fotógrafo?" "Estou tentando ser", Arnaldo respondeu. Era a primeira vez que usava essa frase. Estou tentando ser. Não eu era. Não eu já fui. Não eu sonhei um dia. Estou tentando ser. Eduardo pediu para ver fotos. Arnaldo mostrou no celular. Eduardo ficou em silêncio, rolando devagar, e disse apenas: "Cara, que olhar." Arnaldo não soube o que responder, mas foi pro banheiro por 2 minutos porque precisava de um momento sozinho. O telefonema. A resposta do coletivo veio num telefonema. Não um e-mail. Um telefonema. Arnaldo estava no arquivo municipal quando o celular vibrou. Número desconhecido. Atendeu com a mão levemente úmida. "Oi, posso falar com Arnaldo Ferreira dos Santos?" "É ele." "Arnaldo, meu nome é Carolina. Sou coordenadora do coletivo Olhar Comum. Estou ligando a respeito da sua submissão para a exposição São Paulo Invisível." Arnaldo ficou parado. Os dedos apertaram o celular. "Gostaríamos de incluir seu trabalho na exposição." Silêncio de 3 segundos. "Tudo bem?" Carolina perguntou. "Sim", Arnaldo disse. "Pode continuar." Ela explicou os detalhes. A exposição seria num espaço cultural no bairro de Pinheiros. Duração de 15 dias. 20 fotógrafos selecionados entre mais de 240 inscritos. Arnaldo seria um deles? "Uma coisa", Carolina disse antes de encerrar. "A curadoria achou uma coisa particular no seu trabalho que queremos destacar. Você tem uma série que eles chamaram de A São Paulo que não aparece nos outros. Particularmente a foto do homem dormindo no banco. A do jornal dobrado. Essa foto vai abrir a exposição." Arnaldo fechou os olhos por um segundo. O homem dormindo com o jornal dobrado como travesseiro. Ele tinha tirado aquela foto às 6h40 da manhã, numa praça do Glicério. Tinha ficado parado por 15 minutos esperando pela luz certa. O homem não sabia que estava sendo fotografado. Arnaldo tinha pedido permissão depois. O homem tinha acordado, olhado para a câmera com uma expressão que não era vergonha nem raiva, e dito: "Pode, mas minha foto fica bonita não." "Fica sim", Arnaldo tinha dito. E ficou. Ia abrir uma exposição. Quando desligou o telefone, ficou imóvel no meio do corredor do arquivo por um momento. Um colega passou. Perguntou se estava tudo bem. "Estou", ele disse. E pela primeira vez em muito tempo estava usando essa frase de forma completamente honesta. O vernissage. A exposição abriu numa quinta-feira à noite. Arnaldo foi mais cedo para ver a montagem final. As fotos estavam impressas em grande formato e dispostas nas paredes do espaço. Um galpão reformado com teto alto e iluminação cuidadosa. A sua série estava na parede leste. 10 fotos. A do homem com o jornal dobrado, maior que todas, abrindo o espaço. Ficou parado na frente dela por uns 5 minutos. Depois saiu, caminhou até a lanchonete na esquina, pediu um café, ficou olhando para a rua por 1 hora tentando organizar o que sentia. Não conseguiu organizar. Voltou às 19 horas, quando o vernissage começou. Conceição veio com o marido e a filha mais nova. Entrou no espaço com os olhos arregalados. Era a primeira vez numa exposição de arte. Ela disse depois. Parou na frente da foto do senhor com a sacola de feira que havia lembrado o pai dela. Ficou em silêncio por muito tempo. "Arnaldo", ela disse finalmente, "você botou vida nessa foto." Ele não soube responder. Rosimeire veio de Campinas com o marido. Ficou chorando na frente da foto do casal de velhos com as mãos entrelaçadas. "Isso sou eu e o Mauro daqui a 30 anos", ela disse. O marido deu risada e disse que era assustador como a foto era real. "Eduardo",
O supervisor do arquivo apareceu sem ser esperado. Fui ver no Instagram e vim. Ele disse simplesmente. Vitor Moreno veio mais tarde. Quando chegou, encontrou Arnaldo perto da entrada. Os dois se abraçaram como velhos amigos, embora nunca tivessem se visto pessoalmente. Vitor foi devagar até cada foto. Parou em cada uma. Depois voltou para Arnaldo. Você sabe o que essas fotos têm? Ele disse. Não. Arnaldo disse. E era verdade. Elas têm tempo, Vitor disse. Não é pressa. Não é urgência. É tempo. É alguém que aprendeu a esperar sem saber que estava aprendendo. Arnaldo ficou com isso. Aprendeu a esperar sem saber que estava aprendendo. 30 anos parado. Talvez não fosse paralisia. Talvez fosse um tipo de espera que ele não tinha sabido reconhecer. Ou talvez isso fosse uma forma bonita de dar sentido a uma perda real. Ele não tinha certeza. E estava aprendendo que tudo bem não ter certeza. O que vem depois da exposição. Aqui seria fácil dizer que a exposição mudou tudo. Que os convites choveram. Que o dinheiro veio. Que a vida finalmente começou. Mas a vida não funciona assim. A exposição durou 15 dias. Muita gente foi. Arnaldo conversou com dezenas de pessoas que paravam na frente das suas fotos e diziam coisas que ele nunca tinha recebido em 53 anos de vida. Uma professora de história disse que as fotos deveriam estar num livro. Um jovem de uns 20 anos disse que a foto do menino no ponto de ônibus com cara de adulto era exatamente como ele se sentia. Uma senhora veio 2 dias seguidos e no segundo dia entrou só para sentar perto da foto do senhor dormindo e ficar ali em silêncio por uns 10 minutos. Não havia dinheiro nisso. A exposição era coletiva e sem fins comerciais. Mas havia algo. Havia contato. Havia o fim, ou pelo menos o enfraquecimento, de uma invisibilidade que durava décadas. Quando a exposição fechou, Arnaldo voltou ao arquivo municipal. Continuou trabalhando. Continuou fotografando nos fins de semana e nas manhãs antes do trabalho. Continuou revelando filmes, organizando fotos, aprendendo. Começou a frequentar as reuniões mensais do coletivo Olhar Comum. Era o mais velho do grupo por uma margem larga. A maioria tinha entre 25 e 35 anos. No começo se sentiu deslocado. Com o tempo, percebeu que o deslocamento era parte do que o tornava valioso para o grupo. Ele trazia algo que eles não tinham. Não técnica, não conhecimento formal, mas a perspectiva de quem olhou para São Paulo por décadas sem ver e agora estava aprendendo a ver. Era um ponto de vista genuinamente raro. Uma das fotógrafas mais jovens do coletivo, Letícia, 28 anos, especializada em fotografia documental, começou a ter conversas longas com ele depois das reuniões. Não romanticamente. Como 2 fotógrafos com olhares complementares. Ela era rápida, intuitiva, capturava o movimento. Ele era lento, paciente, capturava a quietude. A gente deveria fazer um projeto junto, ela disse um dia. O que você tem em mente? Ele perguntou. Não sei ainda, mas acho que você e eu juntos faríamos algo que nenhum de nós faria sozinho. Esse projeto ainda estava sendo pensado enquanto essa história era contada, mas estava sendo pensado. E isso era uma coisa que nunca tinha acontecido com Arnaldo em 53 anos. Alguém querendo criar algo com ele. A conversa com Rosimeire. 3 meses depois da exposição, Arnaldo foi passar um fim de semana em Campinas. Era a primeira vez que visitava a irmã em mais de 6 anos. Rosimeire tinha uma casa grande, barulhenta, cheia de netos correndo e música alta e cheiro de comida. Era o tipo de ambiente que havia feito Arnaldo se sentir deslocado a vida inteira. O excesso, o barulho, a exigência implícita de participação. Mas dessa vez ele levou a câmera. E passou o fim de semana fotografando a casa da irmã. Os netos correndo. O marido dela dormindo na cadeira com um gato no colo. Rosimeire lavando louça sozinha de manhã cedo, antes de todo mundo acordar, com uma expressão de paz que ele nunca tinha percebido nela. A mesa do domingo almoço, o caos organizado, a abundância, o barulho de vozes sobrepostas. Na noite do domingo, depois que as crianças foram dormir, ele e Rosimeire ficaram na varanda com uma garrafa de vinho. Você tá diferente, ela disse. Diferente como? Ela pensou por um momento. Você tá aqui, ela disse. Antes quando você vinha, e vinha pouco, né? Vamos ser honestos.
Você estava aqui, mas não estava. Agora você está aqui de verdade. Arnaldo ficou em silêncio. Eu precisei de 30 anos para aprender a estar em algum lugar, ele disse. Por que você sumiu tanto, Arnaldo? Ela perguntou. Não com raiva, com genuína curiosidade, com uma vulnerabilidade que ele não estava acostumado a ver na irmã. Ele pensou por um tempo antes de responder. Acho que eu acreditei que não tinha lugar, ele disse finalmente. Não aqui, não no trabalho, não em lugar nenhum. E quando você acredita nisso por tempo suficiente, você para de tentar ocupar espaço. Você vai encolhendo. Rosemary ficou em silêncio. Que besteira, ela disse depois. Ele deu uma risada curta. É, que besteira mesmo. Você sempre teve lugar aqui. Eu sei disso agora. Ficaram em silêncio por um tempo. O barulho da vizinhança. Um cachorro latindo longe. O vento. Essas fotos que você tirou hoje, Rosemary disse. Você vai revelar? Vou. Manda uma da mesa do almoço para mim. Vou mandar para você. E vem mais vezes, Arnaldo. Vou vir. Não era uma promessa vazia. Era uma intenção real, sustentada por algo que estava crescendo nele. A percepção de que relacionamentos precisam de presença, e que presença é uma escolha, e que era uma escolha que ele ainda podia fazer. O que Arnaldo aprendeu, e o que você pode levar. Essa não é a história de um homem que perdeu tudo e reconstruiu do zero. É a história de um homem que percebeu que não tinha nunca totalmente vivido. E decidiu começar. Com 53 anos. Sem dinheiro garantido. Sem plano perfeito. Sem certeza de resultado. Com uma câmera de 30 anos, 2 rolos de filme, e a memória de um sonho que havia ficado engavetado mais tempo do que a maioria das pessoas vive. Existem algumas coisas que a história de Arnaldo ensina que eu quero falar diretamente com você agora. A primeira. Invisibilidade não é o mesmo que tranquilidade. Existe um jeito de passar pela vida que parece seguro. Não se arriscar, não reclamar, não ocupar muito espaço, não ter expectativas grandes para não ter grandes decepções. E durante muito tempo, isso parece funcionar. Parece que você está sobrevivendo bem. Mas existe uma diferença enorme entre não sofrer e estar vivo. Arnaldo não sofria de forma dramática, mas também não estava vivo de forma real. E a ausência de dor não é a mesma coisa que a presença de sentido. A segunda, o que você amava antes do mundo te ensinar a ter medo, ainda existe. Arnaldo tinha 20 e poucos anos quando fotografava. Tinha uma linguagem visual, um instinto, uma forma de ver o mundo que era genuinamente sua. E isso não morreu em 30 anos de arquivo. Ficou guardado, esperando. Não intacto. Tinha muito a reaprender. Muito a desaprender, muito a recalibrar, mas a essência estava lá, e essa essência estava dentro da câmera, dentro das fotos, dentro da caixa no fundo do armário. O que você guardou no fundo do armário? A terceira. A primeira conexão verdadeira muda tudo. Não a fama, não o reconhecimento massivo, não a exposição com multidões. A primeira vez que alguém olha para o que você criou e diz, isso me tocou. A Conceição que lembrou o pai. A Rosemary que foi até Campinas ver as fotos. O Eduardo que disse que olhar. O jovem de 20 anos que reconheceu a si mesmo na foto do menino. Uma conexão verdadeira vale mais do que 1000 curtidas. A quarta, e essa é a mais importante. Não existe idade para começar. Existe só a decisão de parar de esperar. Arnaldo não começou quando as condições eram perfeitas. Começou quando estava desempregado, sem dinheiro, sozinho e assustado. Começou quando a lógica dizia que era tarde demais. Começou quando o mundo não estava prestando atenção. E foi exatamente por isso que o começo era real. Começos que acontecem quando tudo está bem são fáceis. Começos que acontecem quando tudo está difícil são os únicos que mudam alguma coisa de fato. O que a câmera não captura. Há uma coisa que Arnaldo foi percebendo ao longo dos meses que não estava nas fotos. As fotos capturavam a luz, o enquadramento, o momento, mas não capturavam o que acontecia nele antes e depois de cada clique. Não capturavam os 40 minutos sob a marquise esperando pela luz vermelha na poça. Não capturavam a conversa com Dona Aparecida sobre flores e conhecimento. Não capturavam o instante em que Ousmane sorriu, e ele soube que precisava fotografar aquilo.
Não porque era bonito, mas porque era verdadeiro. As fotos eram a superfície. O que importava estava embaixo. E o que estava embaixo era que, pela primeira vez em décadas, Arnaldo estava prestando atenção na própria vida. Não de forma narcísica. Não ficava analisando os próprios sentimentos em círculos sem fim, mas de forma presente. Acordava e pensava: que luz vai ter hoje? Saía e pensava: quem vai estar aqui que eu ainda não vi? Voltava e pensava: o que eu aprendi hoje que não sabia ontem? Eram perguntas simples, mas eram perguntas que ele nunca havia feito. Havia passado décadas fazendo as perguntas erradas, ou não fazendo nenhuma, deixando os dias passarem com a eficiência automática de um sistema que funciona sem precisar de supervisão consciente. E havia uma coisa que estava aprendendo sobre si mesmo que o assustava um pouco pela sua implicação. Ele era capaz de muito mais do que havia permitido a si mesmo ser. Não de forma grandiosa. Não estamos falando de um gênio escondido ou de um talento reprimido que só esperava a hora certa para explodir. Estamos falando de algo mais simples e mais profundo. A capacidade de estar presente, de criar conexão, de fazer algo com cuidado e atenção e oferecer para o mundo. Essa capacidade havia estado nele o tempo todo, e ele havia passado 30 anos sem usá-la. Isso doía de um jeito específico que não havia nome, mas doía diferente do jeito que doía antes. Antes, havia a dor anestesiada de quem não sente mais porque ficou entorpecido de tanto não sentir. Agora havia uma dor mais viva. A dor de quem sente o que perdeu, mas também sente o que ainda pode ganhar. É estranho dizer que dor pode ser boa, mas às vezes o oposto da anestesia não é o conforto. É o feeling. Sentir, mesmo quando o que você sente inclui pesar, é sinal de que algo está vivo. Arnaldo estava vivo. E havia uma quinta coisa que a história dele ensina, que eu deixei para esse momento porque ela é a mais difícil de ouvir. A quinta: o tempo perdido não volta. E isso é exatamente o que o torna urgente. 30 anos de fotografia não feita não voltam. O casamento não volta. Os anos de banco da praça não voltam. As conversas não tidas, as fotos não tiradas, as conexões não feitas. Isso foi. E quando você olha para um número como 30 anos, é tentador se afogar nele, se culpar, se perguntar o que poderia ter sido. Arnaldo fez isso. Por noites. Por meses às vezes. Mas chegou a um lugar que só acontece quando você processa de verdade, não quando você finge ter processado. O lugar onde você olha para o passado sem tentar reescrevê-lo. Ele havia desperdiçado tempo. Era fato. Havia deixado de viver de formas que tinham custado caro. Também era fato. E também era fato que tinha 53 anos e uma câmera, e a Conceição sentada no banco ao lado, e o Benedito com os pombos, e a Tamires com os irmãos, e o Ousmane com o sorriso, e a Rosimeire em Campinas, esperando por uma visita mais frequente. E tinha um olhar, que havia passado 30 anos se desenvolvendo de formas que ele não havia entendido na época, mas que estavam lá, na paciência, no silêncio, na observação discreta de uma vida inteira. Havia um fotógrafo chamado Henri Cartier-Bresson, que dizia que suas primeiras fotos boas foram um acidente, e que passou décadas trabalhando para tornar os acidentes inevitáveis. Arnaldo não sabia se um dia teria o que Cartier-Bresson tinha, mas sabia que tinha 53 anos e um rolo de filme no bolso e uma cidade inteira esperando ser vista, e que isso era suficiente para começar o próximo dia. As pessoas que ele se tornou. Há um detalhe que a maioria das histórias de superação esquece de contar. Quando você muda, você não muda sozinho. As pessoas ao seu redor também mudam. Não porque você pediu, não porque você deu um discurso de motivação para elas, mas porque a sua transformação cria um campo diferente ao redor de você, e as pessoas respondem a campos. Conceição passou a separar uma coxinha específica para Arnaldo toda tarde. A coxinha do fundo da bandeja, que ela dizia ser sempre a mais crocante porque pegava mais calor. Ela nunca disse isso diretamente como gesto. Apenas sempre tinha quando ele chegava. E quando ele perguntou uma vez, ela fingiu que era só coincidência. Mas não era. Benedito, o senhor dos pombos, começou a esperar por Arnaldo nas manhãs de sábado. Arnaldo havia voltado à praça várias vezes para fotografar diferentes aspectos do ritual dos pombos. E Benedito havia começado a guardar um banco específico ao lado do seu. Nunca combinaram. Mas quando Arnaldo chegava,
O banco estava livre. E quando sentava, Benedito começava a falar sem cerimônia, como se fossem velhos amigos que apenas tinham pausado a conversa da semana anterior. Benedito contava sobre os anos na companhia do metrô, sobre trens que havia ajudado a construir que ainda rodavam pelas linhas da cidade, sobre a mulher que havia morrido 17 anos atrás, e sobre quem ainda pensava todo dia sem drama, apenas como quem pensa num amigo que foi embora antes do combinado. Sobre o filho que morava em Santos e que ligava toda domingo às 10 horas, com uma pontualidade que Benedito achava ao mesmo tempo engraçada e tocante. Você tem filhos? Benedito perguntou uma vez. Não, Arnaldo disse. Arrependimento? Arnaldo ficou em silêncio por um momento. Não sei. Às vezes acho que teria sido bom. Às vezes acho que não estava pronto e nunca fiquei. E acho que tudo bem as duas coisas serem verdade ao mesmo tempo. Benedito assentiu devagar. Sabedoria, ele disse. Demora, Arnaldo disse. Sempre. Benedito concordou. Eduardo, o supervisor do arquivo municipal, convidou Arnaldo para tomar uma cerveja depois do trabalho numa quinta-feira. Era a primeira vez que alguém do trabalho fazia isso. Em qualquer trabalho, em décadas. Foram num bar perto do metrô. Ficaram umas 2 horas. Eduardo falava com a rapidez de quem tem muita coisa guardada e pouca gente que ouve. Tinha 42 anos, separado há 2 filhos que ficavam com a mãe durante a semana. Trabalhava no arquivo porque era estável, mas havia sonhado em escrever. Tinha um blog que ninguém lia, cheio de textos que ele mesmo achava ruins, mas que escrevia porque precisava escrever. Você escreve porque precisa? Arnaldo perguntou. Escrevo porque se não escrevo fico mal, Eduardo disse. Não sei se é a mesma coisa. É a mesma. Eduardo ficou olhando para a cerveja por um momento. Como você encontrou coragem de voltar para a fotografia depois de tanto tempo? Arnaldo pensou. Não acho que foi coragem, ele disse. Coragem implica que eu sabia que estava arriscando e fiz mesmo assim. Eu fiz sem saber direito o que estava fazendo. É mais desorientação do que coragem. Eduardo deu uma risada. Desorientação produtiva. Exatamente. Foram mais 2 vezes naquele bar. Eduardo mostrou os textos do blog. Não eram ruins. Eram honestos, o que é diferente e mais difícil. Arnaldo disse isso. Eduardo ficou quieto por um momento, olhando como quem não sabe se acredita num elogio que esperou muito tempo. Letícia, do coletivo, e Arnaldo, eventualmente começaram o projeto que ela havia sugerido. Chamaram de Velocidade. E era exatamente o que dizia. As fotos dela capturavam São Paulo em movimento, borradas, urgentes, o fluxo incessante da cidade que nunca para. As fotos dele capturavam São Paulo parada, os momentos de quietude dentro do caos, as pessoas em pause, a cidade respirando entre um barulho e outro. Juntas, as fotos criavam algo que nenhuma das 2 séries sozinha conseguia. A tensão entre velocidade e pausa, entre o que a cidade mostra e o que ela esconde. Entre o que os olhos veem quando estão correndo e o que aparecem quando param. O projeto foi apresentado numa segunda exposição, maior, mais formal, num espaço cultural da Barra Funda com curadoria profissional e catálogo impresso. Arnaldo tinha 54 anos quando inaugurou essa segunda exposição. Havia fotos suas em paredes iluminadas com seu nome impresso ao lado. Havia pessoas, desconhecidas, a maioria, paradas na frente dessas fotos por tempo suficiente para que ele pudesse ver que estavam sentindo alguma coisa. Havia Conceição, que mais uma vez havia fechado a barraca mais cedo, agora com a filha mais velha, e a netinha de 4 anos que ficou correndo pelos espaços entre os pedestais. Havia Rosimeire com o marido e 2 dos netos. Havia Benedito, que havia pegado um ônibus até a Barra Funda sozinho, a primeira vez em anos que saía do bairro onde morava, porque Arnaldo havia convidado e ele havia dito que ia, e quando disse que ia, foi. Havia Eduardo com uma cópia do catálogo debaixo do braço que ele leria 3 vezes antes de colocá-la na estante. E havia Usmane, o senhor das bijuterias, o imigrante senegalês do sorriso imenso, que Arnaldo havia convidado pessoalmente 2 semanas antes, parando na estação onde ele trabalhava, e que havia aparecido de terno, um terno azul marinho, que parecia usado pela primeira vez em muito tempo, com uma seriedade solene de quem entende que certas coisas merecem cuidado. Quando Ousmane entrou e viu a própria foto na parede, o sorriso real,
a dignidade do sorriso. Ficou parado por um longo tempo sem falar. Depois virou para Arnaldo. Eu pareço assim? Ele perguntou. Você parece exatamente assim, Arnaldo disse. Ousmane ficou olhando para a foto por mais um momento. Obrigado, ele disse. E a palavra em português saiu com um peso que não era só agradecimento. Era reconhecimento. Era a sensação de ser visto de verdade, que é uma das coisas mais raras e mais necessárias que existe. Arnaldo ficou com aquilo. Ser visto de verdade. Havia passado décadas sem ser. E agora, aprendendo a ver os outros, estava criando condições para que os outros o vissem também. Essa não era a lição principal, mas era real. Quando você aprende a olhar para o mundo com atenção genuína, o mundo eventualmente aprende a olhar de volta para você. Uma tarde no banco da praça. 3 meses depois da exposição, Arnaldo estava sentado no banco da praça onde havia almoçado sozinho por anos. Mas hoje não estava sozinho. Conceição tinha fechado a barraca mais cedo e estava sentada ao lado dele, comendo uma coxinha da própria produção, comentando sobre uma novela que ela acompanhava com a seriedade de uma crítica de arte. A câmera estava pendurada no pescoço de Arnaldo. Num momento ele levantou o visor, enquadrou, esperou. A luz do fim de tarde entrou pelo espaço entre 2 prédios e caiu exatamente no rosto de Conceição, no momento em que ela dava uma risada de alguma coisa que tinha dito. Clique. Ela olhou. Me fotografou? Fotografei. Posso ver? Vai revelar. Mas vou te dar uma cópia. Ela fez uma expressão de mock decepção. Essa câmera antiga demora demais. É o ponto, ele disse. Ela balançou a cabeça como quem não entende, mas aceita. Ficaram em silêncio por um momento. Um pombo pousou perto dos pés de Arnaldo. Ele olhou para o pombo. Pensou no senhor aposentado que alimentava pombos todo dia porque eles esperam por mim. Ergueu a câmera. Fotografou o pombo. Você fotografa pombo agora? Conceição perguntou. Fotografo tudo. Você tá virando louco. Talvez, ele disse. Mas tô gostando. Ela deu uma risada. E Arnaldo? Arnaldo Ferreira dos Santos, 53 anos, ex-assistente administrativo, fotógrafo em construção, homem que o mundo havia esquecido e que havia esquecido de si mesmo por 3 décadas, ficou olhando para a rua à sua frente com o tipo de calma que não é ausência de problema, é presença de propósito, é a sensação de saber, não perfeitamente, não com garantia, mas com suficiente certeza para agir, que o que você está fazendo importa, que você está aqui, que você foi feito para ver, e que ainda dá tempo, sempre dá tempo. Enquanto o coração bate e os olhos abrem, sempre dá tempo. Se você está vivendo uma versão da vida de Arnaldo, funcional por fora, invisível por dentro, eu quero que você saiba que isso não é destino. É um estado. E estados mudam. Não de um dia para o outro. Não sem custo. Não sem o desconforto de sair do que é familiar mesmo que o familiar doa. Mas mudam. A câmera de Arnaldo ficou 30 anos num armário. Ainda funcionou. O que você guardou ainda está lá. E ainda funciona também. Se inscreva-se no canal para ouvir mais história curta e comenta.